15 horas e 34 minutos, de volta com o programa Bate-Papo da Tarde. E assim como eu anunciei no início do programa, a presença da Isabela, ela que é gerente do Procon. Se você quiser interagir com o nosso bate-papo, quiser mandar pergunta para ela, pode pelo 3222-0001. Isabela, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui, levar informação para os ouvintes, o pessoal que está nos acompanhando aí e aproximar o Procon da população, que esse é o principal intuito. Isabela, vou começar com uma pergunta, porque o que acontece? Recentemente, a gente fez uma reportagem em relação a um morador do bairro Dona Rosa, aqui na cidade de Divinópolis, onde a conta de água vinha R$ 60, depois passou para 70. Depois, a última conta com vencimento para o mês de maio chegou a R$ 595, que foi um valor excessivo. Então, ele procurou o MPA para poder falar em relação a esse valor. A gente entrou em contato até mesmo com a Copasa. A Copasa já solucionou esse problema. Mas em casos como esse, por exemplo, muita gente que tem aí, que recebe essa conta de luz, conta de água, seja qual conta for, de perceber um valor excessivo, pode procurar o Procon. Como fazer? Com certeza, né? Aquele consumidor que perceber a cobrança fora daquele padrão, né? Todas as famílias seguem, né? Ainda que uma média ali, né? De consumo dentro daqueles meses, mês um pouco mais, mês um pouco menos. Mas então, quando foge daquele padrão, primeira orientação que a gente dá para o caso da Copasa, que o consumidor verifique, né? Descarte a questão do vazamento. Porque, infelizmente, pode acontecer, né, de estar havendo aquele escape ali por algum vazamento e isso está ocasionando aquele valor mais alto ali na conta dele, né? Descartado o vazamento e mesmo alguma mudança ali na rotina da família que possa ter justificado aquele aumento, a gente orienta que o consumidor procure, né? Seja a CEMIG, seja a Copasa, para pedir a aferição daquele medidor. Isso é um direito que o consumidor tem, né? Então, a concessionária, ela retira, seja CEMIG ou Copasa, aquele medidor, leva para um laboratório para aquele medidor ser aferido, né? E depois é encaminhado para o consumidor um laudo. E se houver, de fato, né, alguma cobrança excessiva, o medidor estiver marcando de forma equivocada, aquela conta é corrigida sem nenhum prejuízo para o consumidor. E isso vale também para a questão de internet, porque hoje em dia muita gente usa internet, tecnologia, compra por internet, às vezes compra aquele produto que de repente chega de forma errada, não é do mesmo jeito que a pessoa comprou. Nesse sentido também pode fazer reclamações no Procon? Com certeza, essa é uma das maiores reclamações que a gente tem, né? Hoje o comércio online, a gente sabe que ele movimenta aí grande parte, né, das vendas no comércio. Então, o consumidor que fez a compra, independente de ser a compra online, a gente fala é a compra fora do estabelecimento, né? Então, o consumidor realizou compras online, vendas a domicílio, né? Aquela venda de porta a porta ali, uma venda por telefone, o WhatsApp, hoje em dia a gente sabe também que é uma ferramenta, né? Que o consumidor utiliza para fazer suas compras. Então, ele fez a compra, recebeu o produto. Não era da forma que ele esperava, a cor, o tamanho, independente do motivo que seja. Estando dentro do prazo de 7 dias, o consumidor tem esse prazo para se arrepender, pedir o cancelamento da compra e, se ele eventualmente tiver pago algum valor, ter ressarcido esse dinheiro de volta. Em relação, por exemplo, ao prazo de entrega de algum produto não respeitado, o consumidor foi lá e comprou, eles deram um prazo, mas não entregou dentro do prazo. O que fazer nesse caso? Isso, a gente percebe esse tipo de reclamação no Procon, principalmente com relação a móveis planejados, né? A gente sabe que às vezes promete uma data e nem sempre ela é cumprida, né? Então, o consumidor é sempre importante se documentar disso, né? Principalmente. Acordou alguma data, peça por escrito, seja uma conversa de WhatsApp, hoje em dia ela também é um meio de prova, né? Então, se documente do prazo, é a primeira orientação que a gente dá, porque o consumidor precisa, né, de ter aquela ferramenta ali para a hora do vamos ver, conseguir provar aquela informação. E se esse prazo, esse combinado aí, ele não for cumprido, o consumidor tem 3 opções, né? Ele pode pedir o cancelamento daquela compra e ter o valor de volta, pode exigir a entrega daquela mercadoria, né, de forma imediata, já que o combinado passou, ou as partes podem convencionar um outro acordo, também é possível, né? Às vezes estender ali um pouquinho o prazo, né? Mas o consumidor tem essas 3 opções.
Ok, a gente vai dar aquela pausa. Nós vamos agora de música, mas se você quiser mandar alguma pergunta para a Isabela, aproveita, gente. Não é todo dia que ela tá aqui, não, porque Estamos ela aqui. é muito atarefada, ela tem muito serviço no Procon. Então, manda sua pergunta no 32220001 e a gente vai dar aquela pausa, vamos de música e já já tem esse bate-papo gostoso com a Isabela, gerente do Procon. 15h51, de volta com o programa Bate-Papo da Tarde com a Isabela, gerente do Procon de Divinópolis. E é o seguinte, continuando o nosso bate-papo, preço da etiqueta, por exemplo, às vezes vai numa loja, aí tem aquele preço de etiqueta que está menor, um valor abaixo, mas que quando você vai no caixa, aí a pessoa Já não é paga ali assim. no caixa, é maior, né? Esse valor. Qual o valor que eu devo pagar nesse caso? Isso, o consumidor pode considerar o menor valor, que nesse exemplo que você deu é o valor da etiqueta, né? O estabelecimento, ele é obrigado a cumprir aquela oferta, né? Então, o consumidor deve ficar muito atento, né? Supermercados, lojas em geral, verificar o preço que está ali na gôndola, ali na vitrine, porque se chegar ao caixa, o valor estiver maior, pode fazer valer o seu direito e exigir que seja feita a venda daquele produto pelo valor menor. E se desistir de alguma compra já concretizada, o fornecedor é obrigado a devolver essa quantia ou não? O consumidor tem que levar. Isso. Para aquelas compras, igual a gente comentou, feitas fora do estabelecimento, há aquele prazo de 7 dias, que independente do motivo do cancelamento, o estabelecimento ele é obrigado a cancelar. Já para aquelas compras feitas dentro da loja, é importante, né, que o consumidor tenha a possibilidade de verificar aquele produto, em caso de roupas, experimentar, né, ele ver se aquele produto, se aquele serviço vai valer para ele mesmo. Aí o estabelecimento já não tem obrigatoriedade de cancelar aquela venda, nem mesmo de fazer troca, né? Então a gente sempre orienta que o consumidor verifique, quando for para presente, principalmente, verificar o prazo de troca, né? Alguns estabelecimentos estipulam um prazo ou não fazem trocas aos sábados. Então, isso é possível, desde que sempre informando o consumidor. E em relação, por exemplo, operadoras, a gente recebe muita informação de operadoras ligando. Às vezes você está trabalhando, a operadora está lá insistindo, está ligando, você não quer atender naquele momento porque você não pode. Quando acontece esse tipo de fato, né? O que fazer? Isso, Tem a gente como sabe. bloquear? Tem como Isso, que existe um faz? site, né, que é o Não Me Perturbe, é um serviço vinculado à Anatel, né, que é a agência nacional que fiscaliza as empresas de telefonia e internet. Então, o consumidor pode fazer o seu cadastro nesse site, é www.nãomeperturbe. Então, fazendo esse cadastro lá no site, ele pode fazer tanto para as empresas de telefonia, tanto quanto para as instituições financeiras. A gente sabe que banco também adora, né, importunar, e acho que escolhem aquela hora que a gente não está podendo atender, né? Então, é possível aquele consumidor que se sentir incomodado, né? Se for de uma empresa específica, né, alguma operadora específica, também pode formalizar a sua reclamação junto ao Procon, para a gente notificar aquela empresa. Mas se ele não quiser algo geral, não quero receber de nenhuma, está me incomodando, está me prejudicando o trabalho, a gente orienta que faça esse cadastro, porque ele é um cadastro geral, para não ser perturbado. E qual a orientação que você dá em relação a golpes, né? A gente percebe que tecnologia, rede social, muito, principalmente idosos, cai facilmente aí em golpes, né? E não só idosos, adolescentes, adultos. O que você diria, qual dica, né, que você dá para essas pessoas ficar mais atentas com a questão do golpe? Sim, a gente comenta que até alguns anos atrás existia um grupo mais vulnerável, né, para essas questões de golpes, né? Eram mais idosos, pessoas com baixa escolaridade, era um público mais, digamos, fácil de ser alvo desse tipo de golpe. Hoje em dia, não, né? A gente vê pelos próprios atendimentos no Procon. A gente tem pessoas com alta escolaridade, pessoas jovens e ainda assim caindo, né, nesse tipo de golpe. Então, nunca, né, passar os dados, informações pessoais, para quem não sabe, não tem certeza se é, né, realmente representante, às vezes, de um banco, reforçando, o INSS não liga para ninguém, né? A gente faz muito atendimento, principalmente de idosos, né? Comenta, me ligou, falou que era do INSS, ia bloquear meu benefício se eu não passasse os dados. Então, não existe esse tipo de ligação, né? Principalmente para o público idoso. INSS não liga para ninguém. Né? A gente sabe que hoje em dia um golpe também que está muito em alta aí são aquelas mensagens falando que seu cartão passou uma compra de um valor mais alto, se não reconhecer, ligar nesse 0800.
né? Então, tomar muita cautela com esse tipo de mensagem, né? Conferir se aquele 0800 realmente é do seu banco, porque em alguns casos realmente a gente, né, percebe aí idosos principalmente são vítimas desse tipo de golpe. Né, a gente tem também lá no Procon, hoje em dia os idosos representam, né, a maior parcela que a gente tem dos atendimentos, e dos atendimentos que a gente faz aí é principalmente com relação às instituições financeiras. Né? Então, colocar o Procon à disposição para aquela pessoa que tiver, né, alguma dúvida, antes, né, de fazer ali, antes de ligar naquele 0800, antes de, né, verificar essa mensagem, procure o Procon, verifique se realmente é aquele banco que está te ligando. Se for um banco, uma instituição financeira que tenha sede na cidade, dê preferência por resolver aquele problema diretamente na agência, porque muitas das vezes o consumidor acha que está falando com seu gerente, com seu banco, e muitas das vezes não é o que acontece. A gente vai dar aquela pausa, vamos de música e já a gente volta. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer no 3222-0001. Vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Bate-Papo da Tarde com a Isabela, gerente do Procon. 16 horas e 13 minutos e a gente tem uma pergunta de um ouvinte. Vamos acompanhar então essa pergunta. O negócio foi o seguinte, eu fui lá para mim colar um dente, aí eles fez o orçamento, tudo lá, ficou em 1.600, o resto dos dentes. Aí, só que a minha pressão começou a subir, eu chego lá, minha pressão sobe, aí eu fui lá já falar com eles, que eu queria pagar só o que eu fiz, aí eles não aceitaram, não vai fazer mais outra coisa, aí eu fiquei desempregada, aí um mês foi para R$600. O juro. Aí depois eu fiquei desempregado de novo. Agora que eu voltei a trabalhar. Aí ontem eu fui olhar, eles colocaram 3.800. Não, 3.600. E aí, Isabela, nesse caso, o que fazer? Isso, a gente, né, recebe esse tipo de reclamação lá no Procon. Então, primeira coisa, eu vou sugerir, né, para ela buscar um atestado médico, um relatório, né, que apresente essa informação da pressão, né, de estar oscilando e de que agora, pelo menos num curto espaço de tempo, ela não vai conseguir fazer esse tratamento, para que então a gente acione primeiramente a clínica, né, eu não sei se para os ouvintes deu para entender, o tratamento seria realizado pela clínica, mas o financiamento, o pagamento seria realizado mediante um cartão com uma outra empresa, né, então a dívida dela hoje não é com a clínica e sim com esse cartão. Mas se ela não vai poder concluir o tratamento, então não há possibilidade também de haver essa cobrança, né? Então, a primeira dica que eu dou para essa ouvinte, ela fazer, né? Buscar um relatório médico, um atestado que ateste esse problema, ainda que momentâneo, da pressão e de que agora não vai poder concluir o tratamento ou dar continuidade. Em seguida, procurar o Procon, que a gente vai ter sim como buscar ajuda para ela. Ok, tá aí então respondida a pergunta. Tem uma outra pergunta, qual que é a principal reclamação que o Procon tem hoje em Divinópolis? Isso, a gente fala que até a pandemia, a principal reclamação que o Procon tinha era com as empresas de telefonia, né? Era disparada a principal reclamação que a gente tinha. Passado iniciado ali o período da pandemia, a gente mudou esse cenário. Hoje, as principais reclamações que a gente tem é com relação às instituições financeiras, e aí principalmente as questões envolvendo os empréstimos consignados e as cobranças indevidas nas aposentadorias, pensões. Então, a gente até aproveita para fazer um alerta, e principalmente para os idosos, verifiquem o valor que estão recebendo, porque hoje a principal reclamação que a gente tem no Procon é com relação às cobranças do INSS, nas aposentadorias, de um valor relativamente pequeno, aí é cerca de R$30, referente a associações e sindicatos de aposentados. Então, assim, essa cobrança, ela é possível, desde que o consumidor ele autorize aquela cobrança. E o que a gente tem visto é que não há essa autorização. Né? Então, a gente orienta os idosos, tirem o extrato, verifique se o valor que está recebendo está compatível com o que está correto, e se não tiver, procure o Procon para a gente estar ajudando, fazendo esse cancelamento e buscando a restituição do valor que já foi cobrado. Quem não puder ir no Procon, vocês estão com um projeto, juntamente com a Prefeitura, do Procon na comunidade. Como que funciona? Isso, a gente até reforça, né? Muita gente não sabe, o Procon ele é um serviço, sim, da Prefeitura, né? Nós somos servidores da Prefeitura, é um serviço prestado gratuitamente
para os divinopolitanos, não tem custo nenhum, independente da renda, ele é um serviço prestado para todos os consumidores. As mulheres mais, né, são mais consumistas, mas ele é um serviço prestado, todos nós somos consumidores de alguma forma, né? E a prefeitura tem esse projeto, ele foi iniciado no ano passado, que se chama Prefeitura na Comunidade. Então, uma vez ao mês, a prefeitura, né, sai dos seus polos de atendimento e faz esse serviço nos bairros. Né? Então, tem os serviços de vacinação, serviços de cultura, vigilância sanitária, então vários serviços, inclusive o PROCON, né? A gente sai, é um momento de aproximar, né? Os serviços da população para aquela pessoa que tem dificuldade de acessar ali durante a semana. Então, né, é um sábado por mês, esse mês nós já estivemos, foi lá no bairro Dom Cristiano. Então, né, sugiro que o pessoal acompanhe a programação aí, porque se tiver dificuldade, né, de buscar o atendimento durante a semana, uma vez por mês aos sábados, o PROCON também está disponibilizando esse serviço nos bairros. E tem um balanço de atendimentos, assim, desse ano? Tem, eu trouxe até alguns números, eu gosto, né, de provar aquilo que a gente está falando, né? No ano de 2022... que não foi no ano passado, o ano anterior, a gente prestou durante o ano todo 3.747 atendimentos. Né? Então, durante o ano todo, esses foram os atendimentos com registro. Né? A gente tem aquele serviço de tirar as dúvidas, dar as orientações, mas aquela reclamação com registro foi esse número. Já no ano passado, a gente teve durante o ano todo 5.172 atendimentos. Então, a gente teve um aumento de quase 40%. Né? Não foi em um segmento específico, né? Em todas as áreas a gente percebeu esse aumento, mas a gente também, né, dá esse aumento devido a aproximar realmente, né? A gente tem feito trabalhos de mostrar que o PROCON está ali, né? De fazer esse serviço de orientação e para que a população saiba que a prefeitura tem esse serviço e pode a qualquer momento estar usufruindo. Em relação à loja, tem obrigação de trocar produtos com defeitos? Isso também gera bastante dúvida, tem né? Muita gente que vai, compra, tá com defeito, e aí? Isso, aquela troca imediata, então, né, vamos dar o exemplo que para o consumidor entender, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, comprei um produto hoje, ele apresentou defeito amanhã, eu vou lá na loja e quero a troca. O estabelecimento não tem obrigação de fazer essa troca imediata. A gente sabe que alguns estabelecimentos, sim, né, até para fidelizar aquele cliente, para que ele volte, né, mais vezes. Sabe que em alguns casos a própria loja faz essa troca. Não é uma obrigatoriedade, né? O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que qualquer produto que tenha apresentado problema, o estabelecimento, né, o fabricante, ele tem um prazo de 30 dias para solucionar. Né? Então, vamos dar o exemplo de um celular. Comprei um celular, ele apresentou problema, precisa de ser encaminhado para assistência técnica, a assistência terá esse prazo de 30 dias. Se não houver solução nesse prazo, aí sim o consumidor pode exigir ou a troca da mercadoria, ou o abatimento em outro produto, se ele tiver interesse, ou então o seu dinheiro de volta. Tem casos que vai para a justiça? Tem, infelizmente, né? O PROCON, ele trabalha com 3 linhas de atendimento. É o que a gente chama de atendimento preliminar, né? Em alguns casos, principalmente com empresas locais, a gente tenta, sim, um contato por telefone, para que o consumidor já saia dali com aquele problema, se possível, solucionado. Mas quando isso não é possível, a gente encaminha uma carta, uma notificação por escrito, e aí o estabelecimento tem o prazo de 10 dias para nos responder. Ainda assim, se não houver a solução, a gente marca uma audiência de conciliação. Lá no PROCON mesmo, não há necessidade de advogado, mas se ainda assim, infelizmente, a gente não conseguir solucionar, aí esses casos são encaminhados para a justiça. Ok, a gente vai dar aquela pausa, vamos de música e já já a gente volta. Tem mais dúvida de ouvintes e é o seguinte, gostaria de perguntar se é correto o banco estipular o valor máximo de saque de R$1.000 por dia para cada cliente. Minha mãe é aposentada e recebe no banco, aí falou o nome do banco, e eles estipulam esse valor. A gente sabe que a justificativa que esse banco, a gente sabe qual que é, tem dado, é de que é uma medida de segurança, né? O ideal realmente não é, né, indicado que os consumidores saquem um valor mais alto, né? A gente chegou a ter uma reunião com a ouvidoria desse banco específico, né? E ela nos pediu que as reclamações que estivessem, né, de consumidores com esse fim específico, a gente registrasse que eles fariam o aumento para esses casos pontuais. Né? A gente chegou a ter algumas reclamações
inclusive consumidores achando melhor trocar de banco, né? O banco justifica isso, que seria uma medida de segurança, mas a gente entende que o consumidor tem que ter a liberdade de poder sacar o valor que ele quiser na instituição financeira. Ok, a gente tem uma outra pergunta. Boa tarde. Na aposentadoria da minha sogra, está descontando um empréstimo onde ela não fez. O PROCON consegue ajudar? Consegue sim, né? Como eu mencionei, essa é uma das maiores reclamações que a gente tem tido lá no PROCON. Então, a orientação primeira para a gente conseguir ajudar. Buscar o INSS, pedir um extrato dos empréstimos consignados, né, que estão em nome dessa consumidora. Então, lá vão ser verificados, né, qual instituição financeira, qual banco é que, né, supostamente essa pessoa fez o empréstimo. E de posse desse extrato, pode procurar o PROCON para a gente acionar primeiramente ao banco e solicitar algum eventual contrato, porque se estão cobrando, tem que ter algum documento, algum contrato que fundamente aquele desconto, né? Não havendo esse contrato, a gente vai requerer a restituição dos valores que já foram descontados. Ok, a última pergunta agora, vamos ouvir. Oi, Carla, boa tarde. Aqui, eu queria saber da moça aí, é que eu recebi uma ligação de uma pessoa falando que eu paguei a mais na conta de telefone, que iria me devolver. Se eu tivesse conta no Banco do Brasil ou na Caixa Federal, o dinheiro automaticamente ia cair lá. Era R$ 710. Como eu não tinha conta na poupança, na Caixa e nem no Banco do Brasil, ele queria saber qual instituição eu teria uma conta para ele fazer o depósito. Ou então esse dinheiro iria para a Criança Esperança. Aí eu falei, não, moço, pode doar para a Criança Esperança. Aí imediatamente ele me desejou boa tarde e despediu. E desligou. Era golpe, não era? Com certeza. Realmente tem forte indício aí de ser golpe, né? A gente sabe que pode acontecer realmente alguma cobrança indevida, né? Ali na conta da empresa de telefonia e pode até ser feito esse contato. Mas ficar indicando estabelecimento, né? Indicando instituição financeira para fazer essa restituição imediata, isso realmente está cheirando a golpe, né? Se ela quiser realmente ter certeza, eu sugiro que ela procure o PROCON, a gente vai entrar em contato com a empresa de telefonia, né, para certificar se tem de fato algum valor recebido ali de forma pago, né, de forma indevida, para então a gente requerer essa restituição. Mas ainda bem que não passou, né, pelo visto, nenhum dado, nenhuma informação, porque se suspeitar de golpe é realmente não passar, procurar a instituição financeira e se tiver alguma dúvida, de fato, o PROCON. Em relação à ida no PROCON, muita gente fica com dúvida de qual documento levar, né? Qual que seria? Documento de identidade, todos? Isso, a gente sempre pede, né? Os documentos ali pessoais básicos, comprovante de endereço e os documentos referentes à reclamação, né? Questão de empréstimo consignado. Sempre tirar o extrato de empréstimo lá no INSS. Se for de alguma, né, conta específica de empresa de telefonia, levar a fatura que a pessoa está questionando, né? O máximo de evidências possíveis, conversas de WhatsApp se tiver, né? Hoje em dia também é um meio de prova. Então, o consumidor levar o máximo, né, de comprovantes, de evidências relativas àquela reclamação para a gente iniciar as tratativas. Qual que é o endereço do PROCON e também horário de atendimento? Isso, o PROCON ele é localizado no Centro de Atendimento ao Cidadão, que fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 121, no centro, e o atendimento é prestado das 8 da manhã até às 17 horas de forma ininterrupta. Isabela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Tendo alguma novidade, volte sempre, viu? Sim, eu que agradeço, né? Uma oportunidade de levar informação para a população e colocar mais uma vez o PROCON à disposição, né? Um serviço prestado de forma gratuita pela Prefeitura aqui de Divinópolis. Está disponível para dúvidas, para orientações e para aquelas reclamações que o consumidor efetivamente tiver. Muito obrigada. E qual que é o nome do pai? Que o pai, a Isabela, disse que não perde o programa Bate-Papo é o Átila, é fã da Dirlene. Átila, muito obrigada, viu, por acompanhar sempre. Se é fã da Dirlene, tá acompanhando Carla Mariela certeza. Também, porque os ouvintes da Dirlene automaticamente acompanham aí Com todos certeza. os dias. Muito obrigada, viu? E eu vou repassar o recado pra Didi também, quando ela estiver aqui. Com certeza. Semana que vem ela já vai retornar das férias para mandar um abraço para ele. Isso aí, obrigada. Obrigada, viu? Tá, então a Isabela, gerente do PROCON. Gente, essa entrevista
Se você perdeu algum detalhe, já estará na íntegra no portal mpa.com.br, porque de repente você perdeu algum detalhe, endereço, telefone, ou dúvida de um ouvinte pode ser sua dúvida também. Então, vale a pena conferir realmente essa entrevista. Então, portal mpa.com.br. A gente vai dar aquela pausa, vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta.